uma outra pergunta. Quando o PNI exatamente tratou pela primeira vez dos aspectos técnicos da vacina Pfizer e da Coronavac? Por favor. Eu ontem fiz uma releitura nos e-mails e todos os e-mails direcionados para mim, eu respondi que era relacionado à característica técnica. Mais uma vez eu reforço que eu não trabalho com as questões contratuais. Eu acredito, relator, que foi em julho que tivemos a primeira conversa para a gente entender as características técnicas do produto. E era importante entender, porque a Pfizer era uma vacina que tinha uma condição de armazenamento diferenciada e a gente precisava entender, porque hoje a nossa rede de frio trabalha muito com temperatura de 2 a 8. Mas a gente estava apto a entender todas essas características para implantar no programa. É evidente que, com relação à sua presença... Estava apta a entender, desculpe, só queria que Vossa Excelência perguntasse. Estava apta a entender e também a se adaptar a essa realidade? É uma pergunta do senador Humberto, que eu gostaria que Vossa Senhoria levasse em consideração como uma pergunta transmitida aqui pelo próprio relator. Eu vou pedir para repetir, me desculpa. Por favor, Humberto. Eu quero dizer para vocês que eu nunca passei por uma situação dessa. Não se preocupe. Então, eu estou aqui do meu lado, conversando muito com o meu advogado. Então, se eu pedir para repetir, é nesse contexto. Eu nunca passei por uma situação dessa. Faremos isso sem problema. A minha pergunta é no sentido de reforçar a pergunta do relator. Vossa Senhoria disse que a nossa rede de frios ela está acostumada ou tem uma predominância de lidar com vacinas com temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, sendo que a da Pfizer nós sabemos que exige temperaturas menores. Eu pergunto, o Brasil teria capacidade de rapidamente se adaptar a utilizar uma vacina com essas características de exigir uma refrigeração mais intensa? Nós temos hoje, senador, 27 centrais estaduais de rede de frio. Nós temos 273 centrais regionais de rede de frio. Nós temos 52 centros de referência para imunobiológicos especiais e nós temos 38 mil salas de vacina. No início, nós ficamos preocupados, mas nós organizamos uma estratégia para começar nas capitais, para a gente poder dar uma vazão na estratégia. O nosso objetivo era trabalhar muito alinhado com os estados e com as capitais para conseguir fazer em 5 dias, porque ela durava um período de 5 dias. Então, nós teríamos que encaminhar muito rapidamente para a central estadual. A menos 20, ela duraria 14 dias. As centrais estaduais estão abastecidas a menos 20. Na sequência, a gente daria vazão, definiria os pontos de vacinações na capital para poder utilizar essa vacina nesse local. Então, a gente, mesmo não tendo ainda a possibilidade, a gente trabalhou com essa questão. Hoje, a Pfizer já ampliou o seu prazo, já consegue se usar até 30 dias. Então, de 5 dias passou para 30 dias. Nós já estamos em processo, a gente está em processo de ampliação dessa rede, iniciamos um processo de ampliação dessa rede de frio, mas nesse momento a gente consegue, com uma estratégia rápida, bem alinhada entre estados e municípios, trabalhar nesses 30 dias para aplicar a vacina com qualidade na população brasileira. Porque 30 dias fica de 2 a 8 e a nossa rede atende de 2 a 8. Então, o PNI detectou, pergunta exatamente, algum problema técnico relacionado às vacinas Pfizer e Coronavac? Por ocasião da oferta que o governo acessou, porque a Pfizer ela tentou em várias oportunidades fazer oferta, exatamente quando o governo mais precisava, e a senhora colocou aqui a ausência de vacinas. Quer dizer, naquele momento exatamente, qual foi um parecer técnico que deu causa para o governo não dar respostas às
as seguidas e insistentes ofertas da Pfizer, não. Pfizer não, né? As análises técnicas do PNI em relação às vacinas sempre foram favoráveis, desde que o produto ele tivesse resultados de eficácia e segurança, para a gente garantir qualidade para a população brasileira. Então, só para explicar, o Programa Nacional de Imunizações, na sua rotina, ele só introduz uma vacina, ele só incorpora uma vacina, passa pela Conitec, depois que tem esses resultados de segurança e eficácia, porque isso nos dá garantia que esse produto vai responder ao objetivo da vacinação. Então, a gente sempre, quando não tinha resultado, a gente não ficou imóvel, né? Tinha aí as ofertas, a gente fez parecer, mas a gente sempre atrelou a importância de ter essa aprovação da agência sanitária para manter a credibilidade do programa. Então, o PNI chegou a recomendar formalmente, sob o ponto de vista técnico, claro, o uso das vacinas da Pfizer e da Coronavac no âmbito do Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid? Chegou a recomendar? A gente fez nota técnica de todos os contratos que chegaram para nós. Nós não participávamos das contratações. Mas quando havia conversas na executiva, que eu não participei de todas as reuniões, como eu já coloquei, e que se avançava, e mesmo não fechando ainda o contrato, já vinha uma manifestação se tinha ou não interesse do produto. Então, a gente não avaliava as questões contratuais, eu não tenho equipe para fazer essa avaliação, nós somos uma equipe técnica, então esses riscos a gente não consegue avaliar assim de forma aprofundada, mas a gente verificava na literatura quais eram os estudos e sempre dizia, vai ter benefício sim, se passar pela agência regulatória. Assim, então o PNI chegou a recomendar, sim, né? A inclusão dessas vacinas no programa de vacinação. Nós fazemos a análise técnica e colocamos que seria importante para a gente poder fazer a vacinação da população brasileira. Tá. Vossa Senhoria poderia fornecer os números dos processos administrativos referente à aquisição de vacinas contra a Covid-19, em que o PNI se manifestou formalmente ou participou das reuniões? Eu não tenho os números dos processos aqui, relator, para passar. Mas poderia mandar em seguida? Como o meu advogado colocou... Senador Renan, a defesa só pede uma parte. Nós vamos analisar a documentação, dado o volume de dados e documentos que se tem, e vemos o que podemos disponibilizar para a CPI. Agradecemos, Vossa Senhoria.